Um advogado de sucesso decide surpreender seus pais depois de anos sem visitá-los. Mas quando chega na cidade natal, descobre algo que vai destruí-lo por dentro e reconstruí-lo como pessoa. Fala comigo nos comentários de que cidade você está assistindo. Eu quero saber até onde essa história está chegando. Se inscreve, deixa o like e prepara o coração, porque essa história vai te tocar fundo. A tempestade havia começado cedo naquela quinta-feira. Às 3 da tarde, o céu sobre a histórica Tiradentes já estava negro como breu, uma escuridão prematura que engolia as montanhas. As ruas de pedra, famosas e seculares, brilhavam com uma água traiçoeira, e os poucos turistas que se aventuravam corriam, rindo, procurando abrigo nos casarões coloniais, transformados em pousadas de luxo e restaurantes caros. Mas havia um carro que não procurava abrigo. Um Mercedes-Benz S-Class cinza, imponente e silencioso, subia devagar a ladeira da rua direita. O carro parecia uma entidade alienígena naquele cenário do século XVIII. Seus limpadores de para-brisa automáticos deslizavam com uma eficiência quase arrogante, enquanto o carro avançava, passando pela igreja matriz de Santo Antônio, em direção ao bairro mais antigo e humilde da cidade. Dentro da cabine, isolado do caos da tempestade pelo vidro duplo e pelo couro italiano, estava Gabriel Santana, 38 anos. O cabelo escuro, cortado com precisão, já mostrava fios grisalhos elegantes nas têmporas. O terno Armani, cinza escuro, estava impecável, embora a gravata de seda estivesse afrouxada no colarinho. Ele dirigia com os olhos fixos na estrada molhada, mas sua mente estava longe. Ao seu lado, no banco do passageiro, repousava uma pequena, mas pesada, sacola da joalheria mais cara de Belo Horizonte. Dentro dela, uma caixa de veludo azul contendo um colar de pérolas Acóia para a mãe e outra caixa contendo um relógio de ouro clássico para o pai. Presentes caros, presentes apressados, presentes de culpa. 5 anos. A palavra ecoava em sua mente. Tinha sido 5 anos desde que ele vira seus pais, seu Durval e Dona Conceição, pela última vez. 5 anos desde que ele se tornara o sócio mais jovem de um dos maiores e mais temidos escritórios de advocacia de Minas Gerais. 5 anos de vitórias esmagadoras nos tribunais. 5 anos de clientes milionários que pagavam honorários obscenos. 5 anos de jantares em restaurantes onde uma única garrafa de vinho custava mais do que o salário mensal que seu pai ganhava como pedreiro. 5 anos de sucesso absoluto. 5 anos sem voltar para casa. Mas ontem algo havia mudado. Ele estava em sua mesa de mogno importado, no 30º andar de um prédio espelhado em Belo Horizonte, revisando um contrato de fusão de 9 dígitos. O telefone tocou. Era sua secretária. Dr. Gabriel, sua reunião das 4 foi confirmada. Ele respondeu com um grunhido, sem tirar os olhos do papel. E então, ao abrir uma gaveta para pegar um clipe, ele a viu. Uma foto antiga, gasta nas bordas, que ele nem lembrava de ter guardado ali. Ele, com 7 anos, banguela, sentado no colo do pai. Seu Durval, mais jovem, forte, sorrindo, com os braços sujos de cimento. E sua mãe, Dona Conceição, abraçando os dois por trás, o rosto dela brilhando de uma felicidade simples e pura. Todos sorrindo na frente da casa simples de tijolos vermelhos. Algo dentro dele, algo que ele mantinha trancado e blindado há anos, quebrou. O contrato de 9 dígitos pareceu de repente um pedaço de papel inútil. As paredes de vidro de seu escritório pareceram uma jaula. Hoje era quinta-feira. Amanhã, sexta-feira, seus pais completariam 50 anos de casados, bodas de ouro. E Gabriel não tinha ido a uma única comemoração de aniversário deles nos últimos 5 anos. Sempre uma desculpa. Mãe, desculpe, estou num caso urgente. Pai, adoraria, mas é uma reunião inadiável com o cliente de São Paulo. Mando um presente. Mas hoje não.
Ele se levantou no meio do escritório. Sua secretária o olhou, assustada. Doutor, Gabriel. Ele tirou o paletó do cabide, pegou as chaves do carro e foi para o elevador. Doutor, a reunião das 4. Cancele, disse ele, enquanto as portas de aço escovado se fechavam. Cancele tudo. Ele ignorou as dezenas de ligações e mensagens de pânico que começaram a chegar antes mesmo de ele sair da garagem. Dirigiu primeiro à joalheria e depois pegou a estrada. 3 horas de silêncio, apenas o som do motor V8 e a chuva aumentando. A casa ficava no fim da Rua do Chafariz, uma rua estreita, onde as pedras eram irregulares e mal cabiam 2 carros. Gabriel estacionou o Mercedes um quarteirão antes, debaixo de uma árvore antiga. Não queria que o barulho do motor estragasse a surpresa. Ele saiu do carro. A chuva o encharcou imediatamente. Ele protegeu a sacola de presentes debaixo do paletó caro e começou a andar, seus sapatos italianos de couro escorregando nas pedras lisas. O cheiro da chuva, misturado com a fumaça de lenha das chaminés, era o cheiro de casa. Seu coração batia forte. Uma ansiedade infantil, uma excitação que ele não sentia há anos. Que surpresa ia ser! Ele imaginou a cena 1000 vezes na estrada. A mãe abrindo a porta, o grito de alegria. Gabriel, meu filho, você veio! O choro, o pai aparecendo atrás dela, tentando ser durão, mas com aquele sorriso tímido que ele tinha, os olhos marejados, abraços, lágrimas. Mãe, pai, feliz aniversário, talvez até um churrasco improvisado, mesmo na chuva, como nos velhos tempos. Ele estava sorrindo sozinho, como um tolo, enquanto a chuva escorria pelo seu rosto. Ele virou a esquina e seu sorriso morreu, congelou. A casa estava lá, mas não estava. O portão de madeira verde, que sua mãe mantinha impecavelmente pintado, estava caído, dependurado por uma única dobradiça enferrujada como um dente podre. A pintura estava descascada, suja, apagada. As janelas. Os vidros da frente estavam quebrados, estilhaçados. Os buracos estavam remendados com pedaços de papelão e fita adesiva cinza. E o pequeno jardim de Dona Conceição, suas rosas, seus gerânios, era apenas terra seca, compactada, e um matagal de ervas daninhas altas e feias. A casa não parecia abandonada, parecia violada, parecia morta. Gabriel sentiu o pânico subir pela garganta, um gosto de metal e ácido. Não, casa errada, errei a rua. Mas ele sabia que não. Aquele era o muro de seu Juca. Aquela era a árvore onde ele caiu. Era a casa. Ele correu os últimos 20 metros, a sacola de presentes batendo contra seu peito. Ele empurrou o que restava do portão, que rangeu miseravelmente e quase caiu no chão. Mãe! Pai! A porta da frente estava entreaberta, balançando com o vento da tempestade. Ele entrou. A sala estava vazia. Não apenas vazia de pessoas, vazia de coisas. O sofá marrom onde a família se sentava para assistir novela tinha sumido. A estante de madeira escura onde seu pai guardava os livros de história tinha sumido. A pequena mesa de centro onde sua mãe servia café com broa tinha sumido. O chão de cimento queimado estava nu. Apenas algumas caixas de papelão mofadas, empilhadas num canto, e um cheiro. Um cheiro denso de mofo, de poeira velha e de desespero. Um cheiro que fazia Gabriel querer vomitar. Mãe! Pai! Cadê vocês? Sua voz, a voz do advogado temido, ecoava na casa vazia, fraca, assustada. Nada. Ele correu para a cozinha. O fogão velho de 4 bocas ainda estava lá, mas estava frio, desligado, coberto de poeira e teias de aranha. A geladeira que ele tinha dado a eles há 7 anos tinha sumido. Em seu lugar, no chão, uma caixa de isopor suja, do tipo usado para vender cerveja na praia. Os quartos, vazios, as camas, os guarda-roupas, tudo vendido, tudo ido. Gabriel sentiu as pernas fraquejarem.
A força que ele usava para destruir testemunhas no tribunal o abandonou. Ele deslizou pela parede descascada da sala e sentou no chão frio. A sacola da joalheria, com o colar de pérolas e o relógio de ouro, caiu ao seu lado, fazendo um barulho suave e ridículo. Ele tentou processar. O que tinha acontecido? Um roubo? Mas não havia sinais de arrombamento. Por que venderam tudo? Para onde foram? Por que a casa estava assim? Por que não o avisaram? E então, acima do som da tempestade lá fora, ele escutou um barulho, um ruído fraco, um arrastar, vinha dos fundos, do quintal. Gabriel se levantou de um salto, o pânico dando lugar a um medo terrível. O som era fraco, um arrastar de madeira contra o cimento, quase perdido no rugido da tempestade. Mas era um som de vida. Gabriel se levantou do chão frio da sala. O pânico gelado em seu peito se misturou com um pingo de esperança e uma dose ainda maior de medo. Ele caminhou pela casa vazia, seus passos ecoando como se estivesse em uma catedral abandonada. Ele atravessou a cozinha escura. A ausência da geladeira deixava um espaço descolorido no chão, como a marca de um fantasma. A caixa de isopor suja no canto o fez sentir náuseas. Ele empurrou a porta dos fundos. Ela rangeu, emperrada pela umidade. O quintal. O pequeno quintal de sua infância, onde ele aprendeu a chutar bola, onde sua mãe estendia roupas que cheiravam a sol. Agora era um pântano de lama e mato. O antigo pé de jabuticaba, que ele costumava subir, ainda estava lá, mas seus galhos pareciam mortos, negros contra o céu da tempestade. E debaixo dele estava a origem do som. Não era um barraco, era um insulto. Uma pilha de materiais que mal se sustentava. Pedaços de madeira mofada, telhas de amianto quebradas, sacos de lixo pretos esticados e amarrados com arame farpado. Uma lona plástica azul, puída e rasgada, servia como porta. A chuva batia na estrutura improvisada e Gabriel podia ver a água escorrendo por dentro. Era um abrigo que nem um animal merecia. O primeiro pensamento de Gabriel foi de raiva. Mendigos! Invadiram o quintal! Como ousam! Ele marchou na chuva, seus sapatos de couro de R$ 2.000 afundando na lama. Ei! Ele gritou, sua voz de advogado acostumada a dar ordens. Quem está aí? Saia agora! Esta é uma propriedade privada! A lona azul se mexeu. Um pedaço de madeira que servia de porta foi arrastado para o lado, e uma figura saiu, curvada, protegendo os olhos da chuva. Gabriel congelou. Seu grito de raiva morreu na garganta. A figura era um homem, mas não um homem, um esqueleto. Magro a ponto de ser doentio, os ossos do rosto pareciam que iam rasgar a pele fina e pálida. O cabelo, antes apenas grisalho, era totalmente branco, ralo e colado ao crânio pela umidade. Ele usava uma camisa velha de flanela rasgada nos cotovelos e tremia violentamente, não apenas de frio, mas de fraqueza. Era seu Durval, era seu pai. Mas não era o pai que Gabriel lembrava. Não era o homem forte que o ensinou a andar de bicicleta. Não era o pedreiro que ele viu, com vergonha, carregando sacos de cimento nos ombros, os músculos tensos. Esse homem estava quebrado. As mãos, que antes eram fortes e calosas, agora tremiam incontrolavelmente. Pai? A voz de Gabriel saiu como um sussurro incrédulo. Um miado. Seu Durval levantou os olhos. Seus olhos, fundos nas órbitas, demoraram um segundo para focar. Primeiro, viram apenas uma silhueta alta e cara. Então, o reconhecimento o atingiu. E o primeiro sentimento no rosto de seu Durval não foi alegria, foi vergonha. Um horror absoluto por ser visto assim. Gabriel? A voz do velho era um arranhar de garganta, fraca. É você, menino? O que você está fazendo aqui? Pai, o que... Gabriel deu um passo à frente, mas suas pernas pareciam feitas de chumbo. O que aconteceu aqui? Cadê a mãe? Por que a casa está assim? Por que você está... nisso?
Antes que seu Durval pudesse responder, outra figura apareceu na escuridão do barraco, atrás dele. Dona Conceição, a mãe de Gabriel. E Gabriel sentiu as lágrimas quentes finalmente escorrendo pelo seu rosto. Se ver seu pai daquele jeito foi um choque, ver sua mãe foi o golpe final. Sua mãe, a mulher que sempre foi a rocha da família. A mulher que ria alto, que brigava com os vizinhos, que estava sempre em movimento, cozinhando, limpando, cuidando. Essa mulher estava irreconhecível, magra, tão magra quanto o marido. Seu cabelo branco estava desgrenhado, preso de qualquer jeito. Ela usava um vestido velho e manchado. Mas o pior eram os olhos. Os olhos que antes brilhavam com fogo e alegria, agora estavam vazios, apagados. Eram os olhos de alguém que tinha desistido. Meu filho, ela sussurrou, e o simples ato de falar pareceu exauri-la. Você voltou. O advogado de sucesso, o homem que fazia juízes tremerem, desmoronou. Mãe! Ele gritou, um som primitivo de dor. Ele correu, atravessou a lama, não se importando com o terno, não se importando com nada. Ele os abraçou ali, na entrada do barraco, os dois juntos. Eles eram tão leves, tão frágeis. Ele conseguia sentir cada costela, cada osso da coluna, através das roupas finas e úmidas. Eles cheiravam a mofo, a fumaça e a pobreza. O que aconteceu? Ele chorou, segurando os dois. Pelo amor de Deus, me contem o que aconteceu. Eles não tinham para onde ir. A casa estava vazia. A chuva caía. Gabriel os levou para debaixo do antigo pé de jabuticaba. A copa da árvore, mesmo meio morta, oferecia um abrigo um pouco melhor que o barraco. Eles se sentaram no chão do quintal, na terra molhada. O advogado milionário em seu terno Armani encharcado, sentado na lama entre seus pais esqueléticos. E eles contaram. A história começou há 2 anos. Seu Durval, com seus 68 anos, ainda trabalhando como pedreiro autônomo, estava consertando o telhado de uma loja no centro. O andaime estava solto, filho, disse seu Durval baixinho, sua voz trêmula. Eu pisei em falso. A queda foi feia, 3 costelas quebradas, o braço esquerdo fraturado em 2 lugares, a perna direita destroçada. 3 meses no hospital, ele disse. Dona Conceição continuou a história, sua voz vazia. As contas começaram a chegar. O INSS demorou. O dinheiro que você mandava no Natal já tinha acabado há muito tempo. Eu tentei fazer mais doces para vender na praça, mas não era suficiente, nem para os remédios. E então começaram a vender as coisas. Primeiro foi a televisão, disse Dona Conceição. A gente não precisava de novela. Depois foi o sofá. A gente podia sentar nas cadeiras da cozinha, depois as cadeiras, depois a estante do seu pai e todos os livros dele. Seu Durval fechou os olhos com essa lembrança. E a geladeira, filho, a geladeira que você deu pra gente. Foi a última coisa. A gente chorou. Mas o remédio do seu pai era mais importante. A caixa de isopor serve se a gente comprar gelo todo dia. Um por um, os móveis foram embora. Vendidos por quase nada na feira de usados. A casa foi se esvaziando. A gente tentou te ligar, disse Dona Conceição, e pela primeira vez uma lágrima escorreu de seu olho vazio. Tantas vezes, filho, tantas vezes, mas você nunca atendia. Gabriel sentiu um nó gelado no estômago. Ele lembrava das chamadas. Mãe, celular. Ele via o nome aparecer no meio de uma audiência. Rejeitava. Pai, casa. Ele via a chamada entrar enquanto jantava com um cliente. Rejeitava. Ele lembrava de uma vez, há uns 6 meses, que atendeu irritado. Mãe, tô ocupado agora, no meio de um caso. É urgente. Houve uma pausa. Ele ouviu a voz dela fraca. Não, filho, não é urgente. A gente só queria ouvir sua voz. Ok, ótimo. Te ligo no fim de semana. Ele nunca ligou. Quando seu pai melhorou do hospital, continuou ela, ele não conseguia mais trabalhar como antes. A perna ficou ruim. Ele manqueja.
Ninguém quer contratar pedreiro velho e manco. O dinheiro acabou de vez. A gente vendeu as camas. Por que vocês não me contaram? Gritou Gabriel. A raiva dele era contra si mesmo. Por que não insistiram? Por que não me disseram que estavam passando fome? A gente tentou, disse seu Durval, com uma dignidade dolorosa. Mas você estava sempre tão ocupado, tão importante. Você tinha sua vida lá em Belo Horizonte. A gente não queria ser um fardo. Atrapalhar? Gabriel sentiu a raiva quebrar sua voz. Vocês são meus pais. Vocês nunca poderiam ser um fardo. Dona Conceição tocou o rosto do filho, sua mão ossuda e fria. A gente ficou com orgulho, filho. Orgulho bobo de pobre. E quando as coisas ficaram muito, muito ruins, a gente já tinha vergonha de ligar. Vergonha de você ver como a gente tinha caído. Vergonha de você ver que a gente tinha falhado. Gabriel olhou para o barraco miserável, para a lona azul. Quanto tempo vocês estão vivendo? Nisso, seu Durval baixou os olhos. Não conseguiu responder. Dona Conceição respondeu, sua voz um sussurro que o vento quase levou. Desde o inverno, filho. 7 meses. A palavra ecoou na mente de Gabriel, mais alta que o trovão que ribombou sobre Tiradentes. 7 meses, 210 dias. Ele olhou para seus pais, 2 figuras frágeis e encolhidas na lama, debaixo de uma árvore. O advogado brilhante, o mestre da oratória, o homem que fazia júris chorarem e juízes cederem, não conseguia formar uma frase. 7 meses. Ele fez as contas. 7 meses atrás era abril. Em abril, ele estava em Paris com sua noiva, comemorando, comprando ternos novos. Ele se lembrou de reclamar porque o foie gras de um restaurante 3 estrelas Michelin estava muito salgado. E seus pais estavam aqui, comendo pão velho dado por um vizinho. A culpa que ele sentiu no escritório era um arranhão. O que ele sentia agora era um buraco negro, sugando todo o ar de seus pulmões. A vergonha no rosto de seu pai, a desistência nos olhos de sua mãe. Algo em Gabriel se partiu, e algo novo, duro e frio, tomou o lugar. A fúria. Não contra eles, contra si mesmo e contra o mundo que permitiu isso. Ele se levantou da lama. Seu terno Armani estava arruinado, uma piada de 10 mil reais. Ele não se importou. Vocês não vão passar nem mais uma noite aqui, disse ele. Sua voz não era a do filho choroso de minutos atrás. Era a voz do Dr. Gabriel Santana, a voz que fechava negócios e destruía testemunhas. Seus pais o olharam, assustados com a mudança repentina. Ir para onde, filho? Sussurrou Dona Conceição. O barraco. A chuva está entrando, mas a gente se ajeita no canto seco. Vocês vão para o melhor hotel de Tiradentes, disse Gabriel, sua voz cortante. Agora, peguem o que precisam. Vamos embora. Seu Durval balançou a cabeça, a dignidade voltando aos seus olhos, mesmo que fraca. Gabriel, não faça isso. Hotel é caro. A gente não pode... Caro! Gabriel explodiu. O grito foi tão alto que ecoou pela rua vazia. Eu não quero ouvir a palavra caro saindo da boca de vocês. Nunca mais! Ele enfiou a mão no bolso molhado e tirou a carteira de couro. Abriu e jogou um maço de notas de 100 reais na lama. Eu tenho dinheiro! Ele gritou, chutando a lama. Muito dinheiro. Eu tenho dinheiro que eu gastei em carros que mal dirijo, em relógios que não preciso. Dinheiro que eu ganhei enquanto vocês passavam fome. Então, pelo amor de Deus, deixem eu usar esse dinheiro maldito para cuidar de vocês. Deixem. Dona Conceição começou a chorar. Não um choro de alívio, um choro de medo. Medo daquele estranho rico que era seu filho. Seu Durval apenas assentiu, derrotado. Peguem suas coisas, disse Gabriel, mais calmo, mas ainda tremendo de raiva. Eles entraram no barraco miserável. Gabriel foi atrás. O cheiro de mofo, urina e fumaça velha quase o fez vomitar. Suas coisas eram uma sacola plástica do supermercado Dia. Dentro, algumas roupas íntimas velhas, uma escova de dentes gasta.
e uma pasta de plástico, onde guardavam os documentos. Dona Conceição pegou uma última coisa de debaixo do colchão improvisado. A foto de casamento desbotada. Toda uma vida, reduzida a uma sacola de supermercado. Gabriel pegou a sacola da mão da mãe. Eu levo. Ele os guiou pela lama, segurando o pai pelo braço. Seu Durval mal conseguia andar. A perna direita estava rígida e dolorida. O Mercedes cinza estava estacionado a 1 quarteirão de distância, seu interior de couro creme brilhando suavemente na escuridão. O carro que era o símbolo de seu abandono agora era sua carruagem de resgate. Ele abriu a porta de trás. O ar quente e seco do aquecedor, que ele deixou ligado, saiu, criando uma névoa. Entrem! Eles hesitaram, olhando para seus próprios pés sujos de lama, com medo de sujar o tapete claro. Entrem, ele ordenou. Eles entraram. O couro macio rangeu sob seus corpos molhados e magros. Gabriel fechou a porta. Entrou no banco do motorista. O cheiro de couro novo se misturou imediatamente com o cheiro de mofo e chuva de seus pais. Ele colocou o aquecedor no máximo. O silêncio no carro era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som do motor V8 e o bater dos dentes de seus pais, que tremiam incontrolavelmente mesmo com o calor. A pousada boutique mais cara de Tiradentes era um casarão colonial restaurado, o Solar Imperial. Gabriel estacionou o Mercedes na porta. O manobrista, vendo o carro de luxo, correu com um guarda-chuva. Boa noite, doutor. O manobrista abriu a porta de trás e congelou. Ele viu Dona Conceição e seu Durval, duas figuras que pareciam mendigos, saindo de um carro de R$500 mil. Gabriel saiu, ignorando o manobrista. Ele pegou a sacola de plástico e ajudou seus pais a subir os degraus de pedra. A recepcionista, uma jovem impecavelmente vestida, olhou para o grupo. Ela viu Gabriel com seu terno Armani encharcado e sujo de lama, e viu os dois idosos, fracos, molhados e com roupas rasgadas. Seu sorriso profissional vacilou. Boa noite, senhor. Em que posso... Eu quero sua melhor suíte, disse Gabriel, sua voz baixa e perigosa. Senhor, a nossa suíte imperial, ela... A recepcionista olhou para os pais dele com um claro julgamento nos olhos. Receio que tenhamos uma política de vestimenta no... Gabriel não gritou. Ele fez pior. Ele se inclinou sobre o balcão de mogno, seus olhos frios fixos nos dela. Ele tirou sua carteira e jogou um cartão preto, sem limites, sobre o balcão. O American Express Black. Eu quero a melhor suíte. Eu quero que subam o melhor jantar que tiverem para 3 pessoas. Eu quero que arranjem 2 roupões de banho, os mais caros. E quero que mandem alguém comprar roupas novas para meus pais. Agora, ele se inclinou um pouco mais. E quero que façam isso sem fazer perguntas ou julgamentos. Ou eu juro que até o final desta noite eu serei o dono desta pousada. E você será a primeira pessoa que eu vou demitir, entendido? A recepcionista engoliu em seco, pálida. Sim, senhor. Imediatamente. A suíte imperial. Aqui está a chave. Na suíte, que era maior que a casa inteira da Rua do Chafariz, Dona Conceição parou na porta, com medo de pisar no tapete persa. Filho, isso é um palácio. Tomem banho, disse Gabriel gentilmente, mas sem aceitar recusa. Usem os roupões, a comida já está subindo. Enquanto ouvia o som da água correndo nos 2 banheiros de mármore, Gabriel foi para a varanda privativa. A chuva tinha diminuído para uma garoa fina. A sacola da joalheria, com os presentes de bodas de ouro, estava esquecida em um canto, encharcada. Ele pegou seu celular. 17 chamadas perdidas, 42 mensagens. Seu sócio, clientes. Ele bloqueou todos os contatos do trabalho. Todos. Abriu seu e-mail e mandou uma única mensagem para seu sócio. Estou fora por tempo indeterminado. Assuntos familiares urgentes. Redistribua todos os meus casos. Não me liguem. Quando seus pais saíram dos banheiros, envoltos nos roupões brancos e macios do hotel, pareciam um pouco mais humanos.
mas seus rostos ainda estavam encovados. A comida chegou. Um banquete, sopa, filé mignon, arroz, feijão, saladas, frutas, sobremesas. Dona Conceição olhou para a mesa e seus olhos se encheram de lágrimas. É muita comida, filho. Comam, por favor. Comam até não aguentar mais. Eles comeram. Devagar, como quem não está acostumado. Gabriel viu que eles pegavam apenas o arroz e o feijão, evitando a carne. Mãe, coma a carne, ele insistiu. É cara, filho. É melhor guardar. Mãe, ele disse, sua voz quebrando. Por favor, coma. Não pensem no preço. Só comam. Ele mesmo cortou um pedaço do filé macio e colocou no prato dela. Ela o pegou, levou à boca e fechou os olhos, saboreando. Depois da refeição, exaustos, seus pais mal conseguiam manter os olhos abertos. Gabriel os ajudou a deitar na cama enorme, com lençóis de 1000 fios. Ele os cobriu com o edredom macio. Durmam. Eu vou ficar aqui. Não vou a lugar nenhum. Vocês não vão a lugar nenhum. Nunca mais. Dona Conceição, quase dormindo, segurou a mão do filho. Gabriel, você não precisa se culpar. Gabriel apertou a mão ossuda dela. Preciso sim, mãe. Eu falhei com vocês, mas acabou. Eu vou consertar isso. Ele olhou para seus pais, dormindo profundamente, em segurança pela primeira vez em meses. Eu juro que vou. Com certeza. Estou focado em deixar cada bloco massivamente maior, com mais detalhes, profundidade e emoção, exatamente como você pediu. Aqui está a parte 4, o diagnóstico expandida. Parte 4, o diagnóstico expandida. Gabriel não dormiu. Passou a noite inteira sentado naquela poltrona de veludo na penumbra da suíte presidencial. O único som era a respiração pesada e exausta de seus pais, finalmente dormindo em uma cama de verdade. A tempestade lá fora havia diminuído, dando lugar a uma garoa fina e fria. Ele observou. Observou como os lençóis de 1000 fios brancos e puros pareciam engolir seus corpos frágeis. Observou as mãos de seu pai, antes tão fortes e grossas, agora trêmulas mesmo em repouso sobre o edredom. Observou o rosto de sua mãe, encovado, onde cada osso parecia visível sob a pele pálida. A culpa que ele sentiu no quintal era uma explosão. O que ele sentia agora era um veneno frio, se espalhando lentamente por suas veias. 7 meses. Ele pensou em sua própria vida nos últimos 7 meses. Em abril, quando eles estavam se mudando para o barraco, ele estava em Punta del Este, com sua noiva, Letícia, comemorando um contrato fechado. Em junho, quando o inverno de Tiradentes deve ter sido brutal, ele estava em seu apartamento de cobertura em Belo Horizonte, reclamando com a administração do prédio porque a piscina aquecida não estava quente o suficiente. Em agosto, ele comprou seu 3º carro importado. O advogado, o homem treinado para dissecar fatos, dissecou a si mesmo, e o que ele viu foi monstruoso. Ele se tornou o tipo de homem que ele mesmo processaria. Um homem culpado de negligência criminosa. O celular dele, agora no modo silencioso, vibrou sobre a mesa. A tela se acendeu. Letícia. Noiva, 28 chamadas perdidas. A noiva dele, a advogada, a parceira em sua escalada social. Ele pegou o aparelho. Sabia que o escritório estava em chamas. Sabia que sua vida em BH estava desmoronando. E pela primeira vez não sentiu nada. Ele ligou para ela. Eram 6 da manhã. Ela atendeu no primeiro toque. Sua voz não era de preocupação, era de fúria. Gabriel, onde diabos você está? Você tem ideia do que fez? O Dr. Matos está furioso. Você abandonou o caso Almeida. Você... Letícia, ele a interrompeu. Sua voz estava morta. Tão cansada que ele mal a reconheceu. Eu estou em Tiradentes. Tiradentes? O que você está fazendo nesse buraco? Gabriel, você tem que voltar agora. Temos a reunião do conselho. Eu encontrei meus pais, Letícia. O quê? Você disse que ia visitá-los. Ótimo. Dê os presentes e volte. Não, você não entendeu.
disse Gabriel, olhando seus pais dormindo. Eu os encontrei vivendo em um barraco, feito de lona e madeira podre, no quintal da casa deles. A casa estava vazia, eles venderam tudo, estão morrendo de fome. Houve um silêncio do outro lado, um silêncio longo, frio. Quando Letícia falou, sua voz não era de compaixão, era de gerenciamento de crise. Meu Deus, Gabriel, isso é terrível, um desastre. Você precisa tirar eles daí, imediatamente. É o que estou fazendo. Certo, certo. Ele podia ouvi-la pensar. Escute, interne-os em uma clínica. Uma boa, discreta. Pague. Mantenha isso em silêncio absoluto. Se isso vazar, Gabriel, se a imprensa descobrir que os pais do sócio fundador da Santana em Matos estavam vivendo como mendigos, nossa reputação, sua reputação, acabou. Gabriel fechou os olhos. Ela não perguntou como eles estavam. Ela não perguntou se ele estava bem. Ela perguntou como isso afetaria a reputação. Minha reputação, disse ele, já acabou. Eu só não sabia. Gabriel, não seja dramático. Resolva isso e volte para cá. O caso Almeida. O caso Almeida pode ir para o inferno, disse ele. E você também. Ele desligou. Naquele momento, Dona Conceição se mexeu na cama e abriu os olhos. Ela piscou, confusa, olhando para o teto ornamentado da suíte. Seu primeiro instinto foi de pânico. Meu Deus! Onde estamos, Durval? É um sonho? Seu Durval acordou, assustado. Calma, Conceição. Calma. Estou aqui, mãe, disse Gabriel se aproximando. Eles o viram sentado na poltrona e relaxaram. Filho, disse Dona Conceição, eu tive um sonho tão bom que a gente estava num lugar quente. Não foi um sonho, mãe. Vocês estão seguros. Mas, Gabriel, a gente não pode pagar por isso. Isso é pecado. É muito dinheiro. A ansiedade voltou ao rosto dela. Gabriel se ajoelhou ao lado da cama. Ele pegou a mão dela. Mãe, pai, escutem bem. Vocês nunca mais, na vida de vocês, vão ter que se preocupar com dinheiro. Acabou. A única preocupação de vocês, a partir de hoje, é melhorar. É comer, é descansar. Eu cuido do resto. Eu estou no controle agora. Às 8 da manhã, o médico chegou. O melhor médico particular da região, que Gabriel mandou vir de São João del Rei. O Dr. Bastos era um homem sério, de óculos, que olhou para Gabriel, depois para os pais, e entendeu a situação toda sem que uma palavra fosse dita. Vou examiná-los. Por favor, aguarde lá fora, Sr. Santana. Gabriel esperou na varanda. Por 1 hora. Foi a hora mais longa de sua vida. Cada minuto era uma agonia. Ele ouvia murmúrios, o som do aparelho de pressão, as perguntas do médico. Finalmente, o Dr. Bastos saiu. Sua expressão era grave. Senhor Santana, serei direto. O senhor os encontrou no limite. Gabriel sentiu seu estômago gelar. O quão ruim está. Seu pai, começou o médico lendo as anotações. A queda de 2 anos atrás. A perna direita. O osso consolidou errado, porque ele não fez fisioterapia. A articulação do quadril está comprometida. Ele vai mancar para sempre. Mas isso não é o pior. O que é o pior? Ele tem atrofia muscular severa por causa da desnutrição. E o coração dele, ele tem sinais claros de insuficiência cardíaca congestiva, provavelmente causada por hipertensão crônica não tratada e pelo esforço extremo. O corpo dele está desistindo. Gabriel se apoiou na parede. E minha mãe? Sua mãe está com diabetes tipo 2, completamente fora de controle. Os níveis de glicose dela são perigosos. Isso, combinado com uma anemia profunda por falta de nutrientes, significa que os órgãos dela estão sofrendo. Ela está fraca. Os rins estão no limite. O médico tirou os óculos. Ambos estão sofrendo de desnutrição severa. A pergunta não é o que eles têm, Sr. Santana. A pergunta é como eles ainda estão vivos. Gabriel, o advogado, precisava do fato final.
aquele que o destruiria de vez. Doutor, sua voz era um sussurro. Se eu não tivesse vindo ontem, se eu tivesse esperado mais... Quanto tempo? O doutor Bastos o olhou. Seus olhos não tinham julgamento, apenas fatos. O inverno está chegando. Nessa condição, vivendo naquele barraco, algumas semanas, talvez um mês, sendo otimista. A primeira geada forte os mataria. O senhor não chegou a tempo, Sr. Santana. O senhor chegou no último segundo possível. Gabriel assentiu. O último segundo. Ele pagou ao médico uma quantia que fez o homem arregalar os olhos. Ele não estava chorando. A fase do choro havia passado. Agora era a fase da ação. A fase da penitência. Ele pegou o telefone e fez a primeira ligação. Alô, doutor Bastardo. Aqui é Gabriel Santana. Eu preciso de uma ambulância particular para transportar 2 pacientes para o melhor hospital de Belo Horizonte. Agora. Ele entrou no quarto. Seus pais o olharam, assustados. Filho, o que o médico disse? Ele disse que vocês são fortes, mentiu Gabriel, forçando um sorriso. Mas que precisam de cuidados melhores. Nós vamos para casa. Nós vamos para Belo Horizonte. Gabriel não dormiu. Naquela mesma noite, enquanto seus pais finalmente dormiam em uma cama segura pela primeira vez em 7 meses, ele agiu. O advogado frio, calculista e implacável que ele era nos tribunais, agora voltava sua força total para uma única causa: salvar sua família. Ele não os levaria para Belo Horizonte em seu Mercedes. Eles precisavam de cuidados que ele não podia dar. Às 6 da manhã de sexta-feira, uma ambulância particular de UTI móvel, a mais cara e bem equipada do estado, estava estacionada na porta da pousada em Tiradentes. Gabriel havia pago uma fortuna para que a equipe viesse de Belo Horizonte durante a madrugada. Dona Conceição e seu Durval acordaram assustados, pensando que algo mais estava errado. Filho, o que é isso? Disse seu Durval, tentando se sentar na cama, seu corpo doendo. É o transporte de vocês, disse Gabriel, com uma calma assustadora. Vocês não vão em um carro comum. Vocês vão para o melhor hospital de Belo Horizonte com médicos. Eu vou logo atrás. Mas, filho, o hospital público daqui... Acabou, pai, disse Gabriel gentilmente, mas com firmeza. A parte da vida em que vocês se contentam com o que dá, acabou. A partir de hoje, vocês só terão o melhor. A viagem de 3 horas foi uma tortura silenciosa. Gabriel seguiu a ambulância em seu Mercedes, o telefone no modo silencioso no banco do passageiro, vibrando sem parar. Cada vibração era um incêndio em sua antiga vida. Letícia, seus sócios, clientes, ele ignorou cada uma. Eles chegaram ao hospital mais exclusivo de Belo Horizonte. Gabriel já havia ligado e pré-pago por tudo. Não havia espera, não havia recepção. Uma equipe médica já os aguardava na entrada privativa. Seus pais foram levados para a melhor suíte de internação. Gabriel passou os 3 dias seguintes ao lado das camas deles. Ele aprendeu com as enfermeiras a medir a glicose da mãe. Ele ajudou o pai a se levantar para ir ao banheiro, sentindo a fragilidade dos ossos do homem que um dia o carregou nos ombros. No 3º dia, a porta da suíte do hospital se abriu com força. Era o Dr. Matos, seu sócio principal. Um homem mais velho, com o rosto vermelho de fúria. «Gabriel, que porra é essa?» Ele sibilou, fechando a porta atrás de si e olhando com desdém para os 2 idosos frágeis nas camas. «Dr. Matos, bom dia. Creio que este é um quarto de hospital», disse Gabriel calmo. «Você sumiu por 3 dias. Você abandonou o caso Almeida, você desligou o telefone. Letícia me disse que você surtou por causa deles. Eles, disse Gabriel se levantando, são meus pais. E eu não surtei, eu acordei. Matos riu, um som seco. Acordou? Gabriel, você está cometendo suicídio profissional. 5 anos para construir sua reputação e você vai jogar tudo fora porque seus pais caíram num buraco? Eles não caíram, Matos. Eu os joguei lá.
Isso é drama. Ouça. O sócio se aproximou. Tire uma licença de uma semana. Resolva isso. Coloque-os em um asilo decente. Lave as mãos. E volte para o escritório na segunda-feira. Podemos salvar isso. Podemos dizer que você teve um colapso nervoso. Gabriel olhou para o homem que ele tanto admirava, o homem por quem ele havia sacrificado sua família. Matos, qual foi o nosso lucro no último trimestre? O quê? Cerca de 8 milhões? Por quê? E quanto vale uma semana com seu pai antes que ele morra? Matos ficou sem palavras. Estou fora, disse Gabriel. Estou fora do caso Almeida e estou fora da sociedade. Compre a minha parte. Use o dinheiro do caso Almeida para pagar. Você está louco? Você vai abrir mão de tudo que construímos? Eu não construí nada, disse Gabriel, virando-se para seus pais. Eu só estava destruindo. Agora, se me der licença, estou ocupado. O Dr. Matos saiu batendo a porta. O último pilar da antiga vida de Gabriel havia caído, e ele nunca se sentiu tão leve. 2 semanas depois, seus pais receberam alta. Estavam mais fortes, a cor voltando aos rostos. Filho, vamos voltar para Tiradentes, disse Dona Conceição. A gente pode arrumar a casa. De jeito nenhum, disse Gabriel. Vocês vêm comigo. Ele os levou para sua cobertura. Um palácio de vidro e mármore no bairro mais caro de BH. Quando Dona Conceição entrou, ela parou e começou a chorar. Filho, não. Eu não posso viver aqui. Isso não é uma casa. É um museu. Eu vou quebrar alguma coisa. Eu não pertenço aqui. Gabriel a abraçou. Você está certa, mãe. Você não pertence aqui. Eu não pertenço aqui. Naquela semana, Gabriel colocou a cobertura à venda e comprou um apartamento. Um apartamento grande, confortável, com varanda, em um bairro tranquilo e arborizado, com um quarto principal para seus pais. Ele vendeu 80% dos móveis de design caros. E com sua mãe foi a lojas normais. Compraram um sofá que parecia de mãe, poltronas confortáveis, uma mesa de jantar de madeira, não de vidro. O apartamento de Gabriel, antes um showroom frio, começou a cheirar a comida de verdade. Dona Conceição, agora com uma cozinha de verdade, voltou a fazer seus doces. Seu Durval começou a fisioterapia intensiva. Gabriel ia com ele. A dor era imensa, mas lentamente o velho pedreiro começou a recuperar o movimento. Ele ainda mancava, mas andava. Enquanto isso, Gabriel tinha um projeto secreto, em Tiradentes. Ele contratou a melhor empreiteira da cidade. Eu quero a casa da Rua do Chafariz de volta, ele disse. Mas melhor, quero encanamento novo, eletricidade nova, telhado novo, quero aquecimento. Quero o melhor jardim que o dinheiro pode comprar e quero que o portão seja verde, do mesmo tom que minha mãe pintava. Enquanto a casa era reformada, ele entrou com um processo legal. A casa, que estava em seu nome, foi transferida para o nome de seus pais, com uma cláusula de usufruto vitalício e inalienabilidade. Nunca mais poderia ser vendida ou usada como garantia. Seria deles, para sempre. No escritório, sua saída causou um terremoto. Mas ele não se importou. Ele abriu seu próprio escritório, pequeno, em uma sala comercial modesta, e começou a escolher seus casos. Ele não pegava mais os milionários. Começou a pegar casos de pessoas comuns contra grandes corporações. 6 meses depois daquela noite de tempestade, Gabriel estava em seu novo apartamento em uma noite de sexta-feira. Ele não estava em um jantar de gala. Estava na sala, de pijama, jogando damas com seu pai. Seu Durval, agora com 10 quilos a mais, ria enquanto capturava 3 peças de Gabriel. Dona Conceição saiu da cozinha trazendo um prato de broa de fubá quente. Parem vocês dois. Venham comer. Você parece cansado, filho, disse ela, passando a mão pelo cabelo dele. Eu estou, disse Gabriel sorrindo. É um cansaço bom, mãe. Um cansaço que vale a pena. O telefone tocou. Era um cliente. Gabriel olhou para o relógio. 6:30 da tarde. Ele rejeitou a chamada.
Não vai atender, filho? Pode ser importante. Não, mãe, disse Gabriel, pegando um pedaço de broa. Não é mais importante do que isso. 1 ano se passou desde o dia em que a tempestade trouxe Gabriel de volta a Tiradentes. A vida do Dr. Gabriel Santana, o tubarão de Belo Horizonte, era agora irreconhecível. Ele ainda era um advogado, mas seu nome não estampava mais as colunas sociais ou as listas de advogados mais temidos. Sua saída da Santana em Matos foi o escândalo do ano no meio jurídico. O escritório perdeu seu principal negociador. Letícia, sua noiva, rompeu o noivado em uma troca de e-mails fria e cheia de acusações, onde ela o chamava de sentimental e profissionalmente suicida. Gabriel leu o e-mail, clicou em apagar e sentiu um alívio imenso. Seu novo escritório era uma sala modesta de 2 janelas no centro de BH. Ele tinha apenas uma secretária e um estagiário. E como havia dito a si mesmo, ele escolhia seus casos. Naquela manhã, ele venceu um processo grande. Não um caso milionário, mas um caso de um grupo de moradores de uma pequena cidade como Tiradentes, contra uma mineradora que havia contaminado o rio local. Ele não ganhou quase nada em honorários, mas a sensação de vitória foi mais real do que qualquer bônus multimilionário que já recebera. Mas o verdadeiro evento do ano era hoje, sexta-feira. O 51º aniversário de casamento de seus pais. Gabriel não alugou um salão de festas. Ele organizou a comemoração no único lugar onde ela poderia acontecer, na casa da Rua do Chafariz, em Tiradentes. A casa estava transformada. Onde antes havia tábuas e mofo, agora havia janelas novas de madeira e paredes recém-pintadas. O portão verde brilhava sob o sol. E o jardim de Dona Conceição estava espetacular. Gabriel havia contratado um paisagista para trazer de volta cada rosa e cada gerânio que sua mãe amava. A casa cheirava a tinta fresca e a flores. Para esta festa, Gabriel convidou toda a família que restava, primos distantes, tios que ele não via há uma década. E o mais importante, ele convidou todos os vizinhos de Tiradentes que tinham ajudado seus pais. Dona Lourdes, que trazia a marmita. Seu João da padaria, que dava o pão velho. Gabriel pagou pelo transporte e hospedagem de todos. A casa estava cheia, não de milionários e socialites, mas de pessoas reais, rindo alto, comendo a comida caseira que Dona Conceição e Gabriel passaram a manhã inteira preparando. Seus pais estavam transformados. Seu Durval, agora com 10 quilos a mais, ainda mancava. Mas era uma bengala de dignidade, não de fraqueza. Ele estava forte, sua pele corada. Ele ria, contando histórias aos vizinhos, o patriarca de sua casa novamente. Dona Conceição estava radiante. Com o tratamento médico adequado e a paz de espírito, ela parecia 10 anos mais jovem. Seus olhos, antes vazios, brilhavam. No meio da festa, Gabriel pegou um copo e bateu levemente com um garfo. A conversa diminuiu. Eu queria dizer algumas palavras. Ele olhou para a sala cheia, para sua mãe, seu pai, seus vizinhos. 1 ano atrás, começou ele, a voz firme. Eu era um homem que se dizia de sucesso. Eu tinha um carro caro, um apartamento caro, um trabalho importante. E eu era um completo idiota. Um murmúrio surpreso passou pela sala. Eu era um homem tão bem-sucedido que me esqueci de onde vim. Eu estava tão ocupado ganhando dinheiro que me esqueci das pessoas que me fizeram ser quem eu sou, das pessoas que me deram a vida. Ele olhou diretamente para seus pais. Há exatamente 1 ano e 1 semana, eu voltei a esta casa. E eu encontrei meu pai e minha mãe vivendo em um barraco de lona no quintal, passando fome, passando frio, quase mortos. O silêncio na sala era total. As pessoas prenderam a respiração. E foi o maior choque da minha vida, continuou Gabriel. E foi a maior bênção da minha vida. Foi uma bênção porque me acordou, me mostrou o que é o verdadeiro sucesso.
O sucesso não é o carro que você dirige. O sucesso é ter para onde voltar. Não é o saldo da sua conta bancária. É ter pessoas que te amam mesmo quando você não merece. É ter tempo. Ele levantou a taça. Um brinde aos meus pais, Dona Conceição e seu Durval, que me ensinaram sobre amor, sobre sacrifício, sobre o que é dignidade, que mesmo quando não tinham absolutamente nada, ainda tinham um ao outro. Vocês são meus heróis, e eu vou passar o resto da minha vida tentando ser digno de vocês. Não havia um olho seco no salão. Dona Conceição chorava abertamente. Seu Durval se levantou e, pela primeira vez em 20 anos, abraçou seu filho com a força do pedreiro que ele um dia foi. Depois que a festa acabou, já de madrugada, Gabriel estava sentado com seus pais na varanda da casa reformada, olhando as estrelas sobre Tiradentes. "Sabe o que eu percebi, mãe?" disse ele. "O que, meu filho?" "Que a vida toda eu persegui o tipo errado de sucesso. Achei que precisava ser rico e poderoso para deixar vocês orgulhosos. Mas quanto mais rico eu ficava, menos eu via vocês. E menos orgulhoso eu era." "A gente nunca quis seu dinheiro, Gabriel", disse seu Durval. "A gente só queria nosso filho de volta." "Eu sei, pai, eu sei agora. Mas eu quase aprendi tarde demais. Se eu tivesse esperado mais alguns meses, se eu não tivesse achado aquela foto..." "Mas você não esperou", interrompeu Dona Conceição, colocando a mão sobre a dele. "O que importa não é o tempo que você esteve fora. O que importa é que você voltou. E você voltou a tempo. Você voltou para casa." E Gabriel, olhando para as montanhas escuras de sua infância, finalmente entendeu. Ele não tinha perdido sua carreira. Ele tinha encontrado sua vida. Ele tinha voltado para casa. Anos depois, Gabriel olharia para trás e veria aquele dia chuvoso em Tiradentes como o dia mais importante da sua vida. Não o dia que ganhou seu primeiro caso importante. Não o dia que se tornou sócio. Não o dia que ganhou seu primeiro milhão. Mas o dia que encontrou seus pais vivendo num barraco. O dia que acordou. O dia que aprendeu o que realmente importava. E ele agradeceria todos os dias por não ter aprendido tarde demais. Se essa história tocou você, deixa o like agora. Se você tem pais, liga para eles hoje. Não amanhã. Hoje. Porque a gente nunca sabe quanto tempo temos. Escreve "Família é tudo" nos comentários se você entendeu a mensagem dessa história. E se inscreve, porque toda semana tem história nova que vai te fazer pensar sobre o que realmente importa na vida. Até a próxima. E lembra, sucesso que não inclui família não é sucesso. É só solidão disfarçada de conquista.